O filósofo Bento de Spinoza só publicou um livro com o nome dele na capa ao longo de toda a sua vida. Apesar dele ter ficado extremamente famoso muitos séculos depois, na verdade algumas décadas depois da sua obra, a única obra de fato que circulou com o nome dele na capa foi uma obra que nem seria muito lembrada posteriormente, que é uma exposição ali de princípios da filosofia cartesiana, né, de Descartes, René Descartes. Só que, como a gente tem visto aqui na série que a gente está fazendo sobre ele aqui no canal, ele ficou muito mais conhecido por outras obras, principalmente o Tratado Teológico Político e a Ética. O Tratado Teológico Político foi publicado sim pelo Spinoza em vida, mas já sem o nome dele na capa. E a Ética, que era um livro que ele tinha começado antes do Tratado Teológico Político, inclusive, e chegou a concluir em vida, só foi publicado depois que ele morreu. Tudo isso tem a ver com a grande censura que o Spinoza sofreria ali, e inclusive esse primeiro livro dele, o livro de filosofia cartesiana, foi publicado já por uma editora meio clandestina, que era uma editora que existia num beco ali da antiga Amsterdã, e que publicava principalmente textos de filósofos de tendências mais radicais, geralmente protestantes radicais ali, que não se enquadravam na chamada Igreja Reformada calvinista ali, que predominava em Amsterdã, né? E seria essa editora que publicaria não só essa primeira obra do Spinoza com o nome dele na capa, mas publicaria também o Tratado Teológico Político, já sem o nome dele na capa. O Tratado Teológico Político, inclusive, além de não ter o nome dele na capa, tem várias outras pistas falsas para poder escapar da censura, né, para que o Spinoza não fosse pego se esse livro sofresse uma grande pressão, que é, por exemplo, o carimbo editorial que foi criado ali, que não representa nenhuma editora do que existia de fato, que é essa peça que está sendo destacada aí na tela. Também está escrito ali que o livro foi publicado em Hamburgo, o que é absolutamente falso, foi publicado em Amsterdã. E também diz que o editor chamava-se Enricum Kunraf, que é uma referência a um alquimista alemão que já tinha morrido nessa época e que não tem nada a ver com essa história. E se esses elementos não são suficientes para dar pistas assim do quão clandestino era esse livro de Spinoza, né, o quão sorrateiro ele tinha que circular para que o Spinoza não sofresse perseguições de fato ali físicas e fosse até preso, né, a gente pode olhar outras edições do Tratado Teológico Político que não trazem nem o nome mesmo do livro na capa, trazem outros nomes, por exemplo, Opera Chirurgica Omnia, ou seja, a obra completa cirúrgica, imagino eu, de Francisco Henriques de Villacorta, médico, impressa com permissão do rei Carlos II da Espanha e publicada em Amsterdã por Jacobus Pauli. Além dessa edição, tem outra também com o título Operum Historicum Collectio, ou A Coleção das Obras Históricas, de Daniel Encius, que também nada tem a ver com o Tratado Teológico Político. Mas mesmo assim, né, mesmo com esse status assim clandestino, secreto, circulando nas sombras ali de Amsterdã, essa obra, né, o Tratado Teológico Político, recebeu uma atenção gigantesca. Muitos filósofos ali, principalmente mais radicais, e até teólogos radicais também, se interessaram muito pelo escrito de Spinoza, mas ela foi absolutamente rejeitada pelas pessoas mais poderosas assim na região e foi banida efetivamente de todas as províncias ali da República Holandesa e também posteriormente de vários outros lugares da Europa. A resposta das autoridades políticas, eclesiásticas e até filosóficas, com figuras como Leibniz, por exemplo, foi tão forte assim que uma edição em holandês já estava sendo preparada, uma tradução em holandês já estava sendo preparada sem que o Spinoza pedisse, amigos dele estavam fazendo uma edição em holandês do texto, né, que tinha sido publicado originalmente em latim, mas o Spinoza pediu para que eles não fizessem isso de jeito nenhum, que não publicassem aquilo em holandês, que tornaria a obra ainda mais acessível e mais lida e mais odiada e detestada e mais perseguida. Então as traduções dessa obra só vão acontecer alguns anos depois. Em 78 ela vai ser publicada em francês também com nomes falsos que não tem nada a ver com nada, como por exemplo A Chave do Santuário por um Homem Culto do Nosso Século, ou Reflexões Curiosas por uma Alma Imparcial sobre assuntos da mais alta importância para a salvação pública e privada. E são alguns títulos pelos quais o Tratado Teológico Político foi publicado na França, né, a partir de 78. Em 89 ele foi traduzido para o inglês
e em 93 ele foi traduzido finalmente para o holandês e publicado pelo filho do editor, inclusive, que era o editor do Spinoza. Só que todas essas traduções foram publicadas, claro, já depois que o Spinoza tinha morrido, né? E o Spinoza morreu, apesar de toda essa perseguição, né? A gente poderia antecipar algum tipo de assassinato, um complô ou uma execução formal mesmo. Mas enfim, o que aconteceu com o Spinoza, na verdade, foi que ele morreu de complicações respiratórias aos 44 anos de idade, né, em 1677, e isso certamente relacionado, assim, certamente não, mas muito provavelmente relacionado ao ofício dele de polidor de lentes, né, que eu falei já em outro vídeo no canal que ele trabalhava com isso, e esse polimento de lentes levanta, né, bastante pozinho de vidro, e provavelmente a inalação desse pó de vidro acabou gerando algumas complicações pulmonares ali no Spinoza. Então ele vai morrer em 77, né, com 44 anos, e quando ele morre, ele estava morando num quartinho ali na casa de um pintor, meio de favor, e deixou quase praticamente nada assim em termos materiais, ele não enriqueceu de forma alguma durante a sua vida, mas ele tinha uma biblioteca muito significativa, deixou muitos livros, uma biblioteca inclusive que continha ali 5 bíblias, duas em hebraico, duas em latim e uma em espanhol, fora uma coleção de poesia em espanhol, gramáticas de grego, italiano, é, todo tipo de livro, de medicina, de astronomia. Era uma figura que realmente tinha esse apetite assim pelo conhecimento muito forte. E daí para frente, né, depois da morte do Spinoza, além dessas traduções que eu falei vão ser publicadas, vai ser publicada também a Ética, que vai ser considerado o principal trabalho do Spinoza, além também de outras obras póstumas, e essas obras vão compor eventualmente a biblioteca de vários outros filósofos da época, muitos dos quais vão se inspirar assim enormemente pela filosofia do Spinoza, e chegar a conclusões, inclusive, muito diferentes sobre a obra dele, né? Então ele é chamado, por exemplo, por alguns filósofos, como Leibniz, né, de um homem com opiniões monstruosas, mas por outro lado, o Pierre Bell, um filósofo francês, chama ele de um ateu virtuoso, que é uma coisa estranha, porque o ateísmo, a palavra ateu, né, era um xingamento na época, não se considerava muito a possibilidade de um ateu ser uma pessoa moralmente razoável, mas o Pierre Bell já traz essa ideia, né, de um ateísmo ao mesmo tempo virtuoso e identifica isso à filosofia do Spinoza, mas outras pessoas vão ter uma opinião totalmente contrária, né? O Novalis, por exemplo, que é um poeta romântico, vai chamar o Spinoza de um homem embriagado de Deus, né? Cheio, transbordante de Deus. E o poeta Goethe também vai chamar Spinoza de teíssimos, ou seja, o maior dos teístas, cristianíssimos, né, o grande cristão ou o maior dos cristãos. E Hegel, finalmente, né, uma das principais referências aí da filosofia do século XIX, vai dizer que ou você é espinosista ou não é filósofo, né? Mas enfim, né, o Spinoza vai deixar então esse legado muito impactante e muito diverso, né, apropriado de diversas formas por diferentes figuras e também sobre diversos temas, como por exemplo a separação entre Estado e Igreja, né? Ou melhor dizendo, a exclusão da Igreja da política completamente, né? O Spinoza não acreditava que a Igreja tinha nenhum tipo de poder civil, nenhum tipo de autoridade pública, a não ser aquela que o soberano, né, o Estado, concedesse a ela, né? Também no tema da separação entre filosofia e teologia, né, que uma não deveria arbitrar sobre os assuntos da outra. A questão da filosofia mecânica, que ele já traz lá do Descartes, né, de pensar principalmente nas causas naturais, ou no naturalismo, a gente poderia dizer também, né, em pensar nas causas naturais dos fenômenos e recorrer o mínimo possível ou nada a explicações sobrenaturais. E também, o que a gente falou bastante aqui na série de vídeos sobre ele, o impacto dele na crítica bíblica vai ser muito forte também, né? É o incentivo que ele dá às pessoas lerem os textos nas línguas originais e buscarem, consequentemente, um aprimoramento do estudo ali do hebraico antigo, do grego antigo, e também o estudo da história da composição da Bíblia, como é que os textos chegaram até nós, como que se deve ler esses textos também em seus contextos históricos específicos, né? Mas enfim, né, com esse vídeo a gente encerra essa série sobre Spinoza, pelo menos por enquanto, né? E aí fica o convite, né, o desafio, o incentivo para que vocês busquem os livros do Spinoza, leiam as próprias palavras do Spinoza, porque afinal de contas hoje esses livros não estão nas sombras, não estão nada clandestinos, estão perfeitamente disponíveis aí até em PDF gratuitamente, ou vocês podem comprar também pelos links aí que eu deixei na descrição de alguns vídeos. Né? Esses livros estão bastante disponíveis e você não corre lá muito risco, pelo menos não de ser preso, executado, exilado ou qualquer coisa assim como era nos tempos do próprio Spinoza. Mas enfim, é isso. Deixe embaixo os comentários, suas críticas, sugestões
e vamos nos vendo aí nos próximos vídeos.